2, 3. Olá, pessoal do ciclo 6, com vocês, o professor Janduí, para mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar sobre mutações e doenças genéticas. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o material genético presente em todas as células do nosso corpo é o DNA, ácido desoxirribonucleico. O DNA a gente herda dos nossos pais através dos seus gametas, espermatozoide e óvulo, né, durante o processo de reprodução. Então, o DNA é a molécula que representa o nosso material genético. Para que o DNA possa caber no interior das nossas células, ele está bem enroladinho, 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 né? Formando o que nós chamamos de cromossomo. Então, se a gente fizer aqui uma analogia, uma comparação, o rolinho de papel higiênico seria, por exemplo, o cromossomo, e o papel higiênico todo estirado seria o DNA. Para que vocês possam se lembrar, né, o que que é o DNA, o que que é o cromossomo. Então, o DNA é a molécula, e para caber dentro da célula está enroladinha, 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 né, formando o cromossomo. Qualquer alteração no material genético, nós vamos chamar de mutação. E as mutações, as alterações do material genético, elas vão implicar em alterações no corpo, seja no funcionamento do corpo, seja na estrutura do corpo. Por quê? Porque todas as funções que nós desempenhamos e todas as características que nós apresentamos, elas são determinadas por informações contidas no nosso DNA. Então, se tem um defeito no nosso DNA, esse defeito vai se manifestar nas peças que compõem o nosso corpo, né? Ou então na forma como o corpo vai funcionar. Então, essas alterações no material genético nós chamamos de mutações. Que efeito as mutações podem causar no nosso corpo? Bom, de antemão eu vou adiantando, né? Mutação ela pode ser tão significativa a ponto da pessoa não ser gerada, ou então da pessoa apresentar defeitos, né? Sejam eles quais forem, falhas, seja na anatomia, seja na fisiologia. Mas a mutação também, ela pode não causar nada, né? Dependendo, né, de onde ela aconteceu e do tipo de mutação. Beleza? Então, mutações genéticas são alterações do material genético, DNA, né, ou cromossomo. Podem ser naturais ou causadas por fatores externos. As mutações podem acontecer naturalmente, pode acontecer um erro no DNA na hora que ele está sendo copiado, mas elas podem ser influenciadas por radiações, né, por substâncias químicas, ou até por agentes biológicos como, né, o vírus HPV, que podem danificar parte do DNA, fazendo com que as mulheres desenvolvam, né, câncer de útero. Essa é só um exemplo para ilustrar. Então, como consequência, as mutações podem ser benéficas, neutras ou prejudiciais. Professor, quando é que uma mutação é benéfica? Quando essa alteração no DNA, ela representa uma vantagem para a gente. Pode acontecer, né? De uma alteração no DNA, por exemplo, deixar a pessoa mais resistente, né, a alguma coisa, certo? Ou trazer algo que é vantajoso, que possibilita, por exemplo, maior adaptação ao meio ambiente. Então, isso pode acontecer. Ou a mutação ela pode não afetar em nada, ou então ela pode comprometer, como eu falei antes, né, os importantes do nosso corpo ou mecanismos de funcionamento importantes do nosso corpo. Doenças genéticas causadas por mutações, herdadas ou adquiridas. Exemplo, anemia falciforme, que é um tipo de anemia em que as nossas hemácias, os nossos glóbulos vermelhos do sangue, certo? Eles são produzidos com defeito. Então, eles têm um defeito, eles têm uma alteração na sua forma. Então, isso é o que a gente chama de anemia falciforme.
É outro tipo de anemia, não é aquela anemia causada por falta de ferro na alimentação, não. A fibrose cística é uma doença também é uma doença degenerativa que está relacionada com genética, né? A hemofilia, que é uma dificuldade de coagular o sangue ele precisa, certo, passar por um processo de coagulação, sobretudo quando a gente sofre um corte, uma cirurgia, porque a coagulação nessa área vai favorecer o processo de cicatrização. Então, pessoas hemofílicas, elas não têm o fator responsável pela coagulação, e aí qualquer corte para ela, uma cirurgia, né, representa risco muito grande. Síndrome de Down também, né, é uma consequência de uma alteração genética. O indivíduo com síndrome de Down, por exemplo, ele tem um cromossomo a mais. Cada célula do nosso corpo deve ter 46 cromossomos, 23 que a gente herda do pai, 23 que a gente herda da mãe. O indivíduo com síndrome de Down, ele tem um cromossomo a mais. Ele deveria ter um par de cromossomo 21, ele tem uma trinca de cromossomo 21. Ou seja, o cromossomo 21, que era para ser um par, são três. Então, ao invés de 46 cromossomos no total, em cada célula do corpo, ele tem 47. Beleza? Impactos afetam o funcionamento do corpo, claro, as mutações que traria, né, dano, e exige acompanhamento médico, né? Uma pessoa que seja, digamos assim, vítima de o que tenha, né, alguma, eh, eh, digamos assim, doença, né, genética, ela precisa de um acompanhamento médico, né, por toda a vida, né, para que possa ter uma qualidade de vida satisfatória. Prevenção e aconselhamento genético, cuidados da saúde genética. Bom, o que é o aconselhamento genético? Se a gente sabe que na família existem casos, né, de doenças genéticas, né, porque algumas as doenças genéticas, claro, né, elas podem ser transmitidas, né, para os seus descendentes. Então, se a pessoa sabe que na família tem alguns casos de doença genética, o ideal é procurar uma orientação médica para que os médicos possam aconselhar, né, e nos orientar a respeito, né, de filhos que venhamos ter, né, de medidas que precisam ser tomadas. Então, orientar as famílias com histórico de doença genética é fundamental. Ajuda na prevenção, né? Porque se a gente sabe que na família tem doenças de cunho genético, né? Então a pessoa vai tomar mais cuidado, né? Vai fazer exames periodicamente, né? Para diagnosticar a doença logo cedo e com isso tratar, e assim por diante. Bem como, né, o planejamento familiar, né? Pensar, né, se vale a pena ou não ter filho, já que a possibilidade, por exemplo, do filho nascer com algum problema genético, se esse for algo muito significativo. E o aconselhamento genético também vai fornecer informações, né, seguras, né, e apoio psicológico, no caso de doenças genéticas mais severas. Importância para a saúde coletiva. Reduz risco de transmissão de doenças, né? Melhora a qualidade de vida dos pacientes e familiares, incentiva hábitos saudáveis e acompanhamento médico. O que está aqui em vermelho. Compreender a genética é fundamental para prevenir doenças, cuidar da saúde e planejar o futuro com mais segurança. Beleza? Então, ao estudar essa aula, dê uma pausazinha em cada tela, faça leituras e releituras para que vocês possam fixar bem o conteúdo. Vocês podem também se aprofundar nesses conteúdos através de pesquisas na internet, beleza? E como que é bom dura pouco, né? A gente já vai encerrando por aqui, mas nos encontraremos na próxima aula, lembrando que abaixo aqui de onde fica o vídeo, tem o link que levará você ao Google Formulário, onde tem lá os exercícios da aula que vocês deverão responder, encaminhar para que a gente possa, certo, corrigir e assim ir, né, eh, organizando, né, construindo as notas de vocês, né, de cada bimestre. Claro, além dos outros procedimentos que a gente utiliza.
Beleza? Abraço e até a próxima aula.